Boa noite, graça e paz a todos. Estamos iniciando nesse momento nosso culto de louvor e honra e glória ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. É uma alegria muito grande estarmos aqui para transmitir o recado de Deus. Estamos unidos aqui com igrejas diferentes, numa mesma live, numa mesma temática. Este é o primeiro culto, primeira sexta que nós estamos aqui para cultuarmos ao nome do Senhor. Hoje o culto tem a direção do pastor Regis e do pessoal da 8ª Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. E assim sucessivamente, sexta-feira que vem, teremos o pessoal da 3ª Igreja Presbiteriana, depois teremos o pessoal da Igreja Presbiteriana de Barbacena, Central de Barbacena. Depois teremos também os irmãos da 6ª Igreja Presbiteriana e, por fim, nós teremos aqui nós da 7ª. Pastor Daniel, 7ª, pastor Paulo Henrique, 6ª Igreja, pastor Jason, da Igreja Presbiteriana de Barbacena, e o pastor Regis, pastor Marcos César e pastor Jazi também da 3ª Igreja. Então, 5 igrejas, 5 cultos, e o tema é Cosmovisão Cristã. Qual que é a visão que nós temos de cristianismo? Qual deve ser a temática e o pensamento, o foco do cristão no século 21? Continua a palavra de Deus? Sim, nós cremos dessa forma. Então eu quero começar esse culto especial e essa série de sermões, essa série de cultos especiais com o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versos 30 a 33. Você pode ler comigo esse texto sagrado e assim vamos meditar na palavra de Deus, que fala-nos ao coração de maneira poderosa. 1 Coríntios 10, 30 a 33. Assim diz as Sagradas Escrituras: Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado? Por causa daquilo que dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. O texto, no verso 21, vai dizer, no 31, desculpe, vai dizer: Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esta é a visão de mundo do cristão, e é isso que nós vamos pensar e refletir nesse século 21, numa sociedade pós-moderna. Qual é o propósito de Deus para cada um de nós? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fale ao coração. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, com perdão dos nossos pecados, ó Pai, humildemente nós nos colocamos diante do Senhor para estarmos aqui buscando a Tua face e proclamando a Tua palavra que é viva e eficaz. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos use, Pai, que o Senhor nos dê da Tua graça, do Teu perdão, e encha-nos, ó Pai, com a Tua unção, com a Tua glória, para a honra e glória do Teu nome que nós estamos aqui, Pai, para celebrar o Cordeiro que está vivo, o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou e vive está, habitando em nossos corações. Enche esta casa da Tua graça, enche essa casa da Tua glória. Oh Deus, visita, Senhor Deus, cada uma das igrejas aqui reunidas nessa live. Oh Deus, que o poder do Altíssimo venha nos encher, venha nos completar, venha nos preencher completamente, para a glória do Teu nome, meu Pai. Nós queremos Te dar, Deus, o louvor que o Senhor é devido, ó Pai. Deus eterno, suplicamos, ó Deus, mais uma vez, encha-nos com a Tua graça, com a Sua misericórdia, com o Teu amor.
em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Regis já está aqui com o violão. Vamos cultuar ao Senhor. Você aí na sua casa, nessa live, série de lives aí, com as igrejas presbiterianas da nossa região. Seja muito bem-vindo. Que Deus nos abençoe poderosamente. Vamos ouvir, vamos cantar, vamos celebrar. A Ele toda a glória. Boa noite, queridos, graça e paz a todos. Bom é render graça ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Eu quero convidá-lo nessa noite a celebrar esse Deus com alegria. E nós podemos expressar a nossa gratidão a esse Deus por tudo que Ele tem feito na nossa existência, na nossa história, na nossa família, na nossa igreja. Apesar das crises, nós cremos que Deus, Ele continua sentado no alto e sublime trono. E nós descansamos no nosso coração nessa verdade sublime da soberania e do controle de Deus. E nós iremos cantar nessa noite grande ao Senhor. Ele é bom e digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode dizer mais uma vez? Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai, louvado seja o teu nome nessa noite. Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa história. O Senhor tem guardado o seu povo, Pai, diante dessa crise. E somos gratos porque tu és um Deus presente. Tu és um Deus que tem derramado a sua graça imensurável sobre nós. E sabemos que tu és um Deus que nos sonda, que nos conhece. Sabe quanto nós nos levantamos, quanto nos deitamos. Se tentarmos esconder a nossa cama no mais profundo abismo, lá tu estás também, ó Pai. Tu és um Deus onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor conhece todas as coisas, ó Pai. E nós descansamos o nosso coração na soberania do Senhor e nesse cuidado especial que o Senhor tem para o seu povo, Pai. Por isso nós cantamos nessa noite. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas, ó Pai. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos nessa noite também adorar o Senhor com alegria, dizendo que esse Deus que nos sonda, que nos conhece, e que Ele também quebrante o nosso coração nessa noite, através da sua palavra. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me que até em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta os nossos corações, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me que até em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, que nessa noite, ó Pai, o Senhor use as nossas vidas como o Senhor bem quiser, que nós sejamos instrumento das Tuas mãos para abençoar nações, povos, tribos, raças. Que a igreja do Senhor venha cumprir o seu papel, a sua responsabilidade de anunciar um ano aceitável do Senhor, pregar o Cristo ressurreto dentre os mortos, aquele que pagou um alto preço pelas nossas vidas, ó Pai, derramou o seu sangue precioso para que a igreja ela fosse comprada, um povo seu, um povo que viesse adorá-lo, ó Pai, em espírito e em verdade, Deus. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado pela presença do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Nós oramos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez em Tua presença, nós agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado, e aqui estamos para interceder também. Tempo de oração, este é um culto também voltado para a oração, e nós intercedemos por aqueles, ó Pai, que estão enfermos, suplicando a cura e a graça e a intervenção da Tua parte. Suplicamos por essa situação que nós temos passado, que o Senhor continue conduzindo todas as coisas conforme o seu poder e glória, abençoando, Pai, os profissionais de saúde e todos aqueles que trabalham em hospitais, que estão na linha de frente dessa batalha. Continue abençoando a cidade de Juiz de Fora, a cidade de Barbacena, que são as cidades aqui reunidas, ó Deus, neste culto desta noite. Que o Senhor abençoe os pastores, os presbíteros, ó Pai, de cada uma dessas 5 igrejas. Que o Senhor abençoe, Pai, a nossa liderança, o nosso presbitério, o nosso sínodo. E que a graça do Senhor esteja, ó Pai, sobre cada membro das nossas igrejas, sobre essas cidades, sobre as nossas famílias. Nós confiamos em Ti, Pai, entregamos tudo ao Senhor. Pois assim a Tua palavra nos diz que nós devemos fazer. Entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus, o mais nós sabemos que é contigo. Entregamos e descansamos, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós e pode trazer paz ao coração do povo que tem andado aflito e preocupado. Pode trazer o milagre que cada um precisa, em o nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, queridos. Que bênção, que maravilha, você é muito bem-vindo. Daqui a pouquinho nós vamos anunciar aí os presentes, as igrejas presentes conosco, os irmãos de diferentes localidades. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui começando uma nova série de cultos, uma nova temática, que é de fato uma cosmovisão cristã. Que Deus nos fale ao coração, que tenhamos tempos assim muito especiais de aprendizado, de crescimento espiritual
de amadurecimento na palavra de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça. Estamos hoje com o pastor Regis, reverendo Regis da Silva, é pastor da 8ª Presbiteriana de Juiz de Fora, e ele trará o recado de Deus aos nossos corações. Que o seu coração e a sua mente esteja ligada mesmo no trono da graça, e aqui vamos aprender mais, vamos conhecer mais da palavra de Deus. Que Deus o use com poder e graça, pastor Regis, em nome de Jesus. Vamos lá. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui mais uma vez, nesse púlpito da 7ª Igreja, e trazer a mensagem de Deus ao nosso coração, mas também saudar as demais igrejas que estão conectadas com a gente neste momento, lembrando, como já foi falado pelo nosso querido pastor, a 3ª Igreja Presbiteriana, na figura do pastor Diazi e também pastor Marco César, os irmãos aqui da 7ª, o pastor aqui Daniel, grande amigo, parceiro, os irmãos da 6ª Igreja Presbiteriana, desde de fora, na figura do pastor Paulo Henrique, mas também o nosso querido pastor Jason, lá de Barbacena, né? Está um pouquinho mais distante de nós, mas pertence ao nosso presbitério. E também aos irmãos da 8ª que estão nos acompanhando, pelo menos eu vi alguns aqui que já estão conectados, que Deus abençoe a vida de vocês. E nós temos uma responsabilidade aqui nessa noite de trazer um tema tão relevante para o nosso tempo, que é cosmovisão. E não é qualquer cosmovisão, né? É cosmovisão cristã. Além de ser cosmovisão cristã, a gente tem que acrescentar cosmovisão cristã reformada, né? Diante da nossa teologia, o que nós cremos, qual que é a nossa visão de mundo. Mas antes, queridos, eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 1. E nós leremos todo o primeiro capítulo e parte também do capítulo 2 de Gênesis. Momento, então, em que nós depois adentramos no capítulo 2 e vamos até o verso 7, ok? Então podemos fazer de forma alternada ou responsivamente, porque você está em casa e eu estou aqui e não saberei se você está lendo comigo, né? Mas acompanhe aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, a respeito da criação dos céus e da terra. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao juntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom, e disse, produz a terra relvas, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cujas sementes estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã no terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e o colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom.
Houve tarde e manhã ao quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas, os de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares na terra, e se multiplique as aves. Houve tarde e manhã no quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe serás para mantimento. E assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde e manhã ao sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia e de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gente dos céus e da terra. Quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia a terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Que Deus fale ao nosso coração através da exposição da sua palavra. Queridos, como nós falamos aqui, cosmovisão cristã, e ainda temos que acrescentar reformada. Mas, pastor Regis, que bicho-papão é esse? Essa ideia de cosmovisão? Você tem e eu tenho, que nada mais é do que a visão que nós temos acerca do mundo, como nós enxergamos as coisas. Eu gosto muito do pastor Heber Campos Filho, e ele diz que ela é muito mais do que a lentes que nós enxergamos, tudo aquilo que está à nossa volta. E ela está envolvida sobre aquilo que nós somos, o que o nosso coração, ele nos remete. Onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Mas quando nós pensamos em cosmovisão, você pode pensar que todos nós temos aqui. Esses dias eu tinha colocado no Facebook uma frase dizendo o seguinte: todos somos raça humana, ou raça de Adão. É um conceito teológico que eu coloquei, mas ouvia e lia algumas discussões a respeito da minha temática, da minha frase colocada no Facebook, em que algumas pessoas não compreenderam. Diante da sua cosmovisão, um amigo que cresceu comigo, ele foi falar sobre a questão histórica do preconceito no mundo. Só que eu queria dizer simplesmente que, independente da raça que temos, ou seja, a cor, a nossa etnia, todos nós somos descendentes de Adão. Então, as lentes que nós enxergamos o mundo é aquela que nós entenderemos e compreenderemos a maneira de como as coisas funcionam. Eu falava de teologia e ele falava de história. Eu usava a visão e a cosmovisão teológica e ele a cosmovisão histórica de causa e efeito do que nós chamamos preconceito. Se você pensar em cosmovisão, queridos,
eu sou flamenguista. Nosso querido pastor Daniel é fluminense. Dentro da minha cosmovisão, eu entendo que o Flamengo é o melhor time. A cosmovisão do nosso querido pastor Daniel vai entender, talvez, que o Fluminense seja o melhor time. Na minha cosmovisão, eu gosto muito dos carros da Honda, mas talvez na sua cosmovisão você vai entender que a Volkswagen é melhor do que a Honda. Então, nada melhor do que a maneira como nós enxergamos o mundo. E dentro daquilo que nós estamos abordando aqui nessa noite, queridos, nós estamos falando sobre cosmovisão cristã. E para entendermos como visão cristã, é necessário termos 3 pilares: criação, queda e redenção. Eu não vou abordar os 3 pilares aqui acerca de se ter uma cosmovisão cristã. Não tem como você entender de uma cosmovisão cristã e reformada sem que você entenda esses 3 pilares. Criação, ou seja, que existe alguém por trás de todo o processo criativo. Entender a ideia da queda ou pecado dos nossos representantes federativos ali, Adão e Eva. E a ideia de redenção que existe somente em Cristo. Esse texto que lemos, ele trata especificamente sobre o processo da criação. Eu gostaria de ter estado lá, mas não pude, né? Nasci milhares e milhares de anos pós-criação. Mas aqui no texto, a palavra berish, que é o hebraico, quer dizer que no princípio. E diz que existe uma desorganização. O primeiro verso aqui de Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você olhar posteriormente toda a narrativa, que tudo se faz existir então somente pela palavra de Deus. Deus disse, haja luz, e houve luz. E ele fez separação entre dias e trevas. Ele criou toda a constelação. Ele criou tudo aquilo que nós conhecemos, os mares, o céu na terra. E quando nós conhecemos essa narrativa, nós compreendemos que existe alguém por trás de todo o processo criativo. Uma mente inteligente, soberana, que tem o controle de todas as coisas, que somente pela sua palavra as coisas vieram a existir. E esse Deus que nós estamos falando aqui nessa noite, e a cosmovisão que nós temos a respeito bíblica, é entendermos que existe um Deus que cria todas as coisas. Ele separou o dia da noite, as águas acima das águas de baixo, a terra seca das águas de baixo. Ele encheu o ambiente da terra com frutas, com relvas. Ele criou o ser humano, que está aqui no verso 26, 27, que ele declara, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando nós olhamos para essa narrativa, não tem como nós não entendermos que existe alguém por trás de tudo isso, que está dirigindo a história, que tem o poder em suas mãos, e na sua palavra as coisas, elas vêm a existir. E o primeiro pilar de uma cosmovisão cristã é a certeza de que Deus é o Criador de todas as coisas. Essa afirmativa nós defendemos apenas lendo o primeiro verso do capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não foi Maomé, não foi nenhum outro nome que talvez você conheça dentro do contexto religioso, mas o nosso Deus, Ele criou os céus e a terra. E não tem como nós entendermos sobre uma cosmovisão cristã se não entendermos que no processo criativo existe um Deus por trás de todas as coisas. Quem fez? Deus. E a Bíblia, ela declara de forma ousada que Ele criou. Ele existe antes mesmo da criação. Ele é sempre eterno. Ele não é uma criatura criada, mas Ele é o Criador. Você pode pensar, hoje, durante esses dias aí, talvez você tenha percebido, vislumbrado como a lua estava bonita, né? As constelações, olhar a criação, a terra, olhar a fauna e a flora. Tudo isso é obra
extraordinária, magnífica do Deus Criador de todas as coisas. E quando Deus ele cria, ele diz que tudo o que ele faz é bom. Quando nós compreendemos que tudo que Deus faz é bom, nós deixamos de lado uma dicotomia que muitas vezes nós costumamos, como crentes evangélicos, fazermos. Separar o que é sagrado do profano, aquilo que é santo e aquilo que não é santo. Se compreendemos que tudo que Deus criou é bom, nós entendemos que não existe sagrado e profano, mas o que acontece posteriormente é que o ser humano ele tem a capacidade de deturpar tudo aquilo que Deus criou. Mas entendendo que a ideia primeira de tudo que Deus faz é bom. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. É o que nós chamamos da Imago Dei. E quando nós pensamos em imagem e semelhança, nós entendemos que nós não somos iguais a Deus. Existe apenas algo similar. Nós não somos um pequeno Deus, mas nós temos parte desse Deus em nossa vida. A capacidade criativa, o conhecimento, tudo isso reflete a nossa imagem e semelhança de Deus. E quando nós temos uma cosmovisão cristã e compreendemos que Deus é o Criador de todas as coisas e que todos os seres humanos, eles são imagem e semelhança de Deus, nós compreendemos que todos nós somos iguais, independente da nossa etnia. Durante esses dias, talvez tenha sido polemizado o fato do que ocorreu nos Estados Unidos, a morte de um homem negro praticamente pisoteado por um branco. E isso explodiu aí, talvez, durante 16 dias já, em que existem manifestações, não somente nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Quando nós compreendemos que existe um Deus que criou todas as coisas e criou todos os seres humanos à sua imagem e semelhança, não existe segregação. A cosmovisão cristã, ela tem a capacidade de nos unir diante das nossas diferenças, quer sejam sociais, etnias e línguas, nos tornamos um em Cristo. Eu sou imagem e semelhante de Deus. Você que está aí do outro lado também, você é imagem e semelhança de Deus. Eu gosto muito da história de um jovem chamado Samuel Morris, que foi um negro, que foi trazido dos Estados Unidos em navio negreiro, e que teve uma história muito pesada de humilhação. Mas quando ele se radicou nos Estados Unidos, ele conheceu o Evangelho, e por conta de um tempo de grande discriminação, ele escreveu a seguinte frase na porta do seu quarto numa universidade: eu sou o que sou porque Deus não faz porcaria. Ele compreendia que ele era criatura, não somente algo criado, mas ele também era filho de Deus. E quando temos uma cosmovisão cristã de um Deus criador sobre todas as coisas, que através da sua palavra tudo veio a existir, nós compreendemos que nós não somos frutos do acaso, mas nós viemos existir porque Deus quis. Quando nós pensamos na capacidade criativa, até mesmo os homens que estão pós-queda, a descendência de Caim, eles são capazes de produzir algo, e algo bom. Lá em Gênesis 4, versos 17 e 21, diz que os descendentes de Caim, Jubal, ele é chamado pai de todos os que tocam harpa e flauta. Você vai ver Jabal, pai dos que habitam em tenda. Então nós compreendemos que até mesmo o homem caído, ele reflete essa imagem de Deus no processo criativo. E todos os homens são iguais diante de Deus. Todos carecem da glória de Deus. E se nós entendemos que Deus é o Criador de todas as coisas, queridos, que nada veio por acaso, nós rejeitamos uma outra cosmovisão do cientificismo, em que
Alguns vão declarar que nós somos frutos de uma geração espontânea. Lembramos lá de o filósofo grego Aristóteles, lá do século IV. Ele afirmava que as espécies elas surgem por geração espontânea, ou seja, os organismos, como exemplo, ratos e baratas, podem surgir de uma massa inerte. Que absurdo! Você colocar uma camisa suja com um pouco de farelo e aveia no local protegido e de repente dali vai surgir alguma coisa. E muita gente creu nisso durante muito tempo. Nós não cremos na seleção natural de Charles Darwin, século XVIII, XIX, que é chamado o avô do naturalismo. Mas nós cremos um Deus criador de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a cosmovisão, as lentes que nós olhamos para tudo que está à nossa volta, é entendermos que nada existe por acaso. Tudo tem um propósito. E tudo veio a existir tão somente pela palavra do Senhor. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. E fez o Deus o firmamento. Disse Deus, também ajuntem as águas debaixo dos céus. E disse Deus, produz a terra relva, ervas. E disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A cosmovisão cristã, ela compreende que Deus é o Criador de todas as coisas. Compreendemos que nós não somos frutos de um acaso, de uma explosão, mas compreendemos que existe um Deus por trás, soberanamente, dirigindo a história. Mas existe uma segunda verdade que nós podemos aqui compartilhar com vocês sobre essa cosmovisão cristã. Além de entender que esse Deus, ele cria todas as coisas, esse Deus também sustenta todas as coisas criadas. Talvez alguns vão dizer sobre o deísmo aberto, né? Como se Deus tivesse criado o mundo e ele não mais intervém nesse mundo. Como se fosse um relógio que dessemos corda e ele girasse os ponteiros por si só, sem a nossa intervenção. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus ele criou todas as coisas. Mas além de criar todas as coisas, esse Deus também sustenta a sua criação. Quando olhamos aqui, capítulo 1, os versos 29 e 30, diz assim: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva que lhe será mantimento, e assim se fez. Todo o resto é criado, e portanto finito, temporal, dependente e imutável. Alguns seres vivos como plantas, e nós precisamos de Deus para sustentar a nossa vida. Esse Deus que nós conhecemos e retratado nessa narrativa, ele criou todas as coisas. Além de criar todas as coisas, a nossa cosmovisão cristã, ela nos faz entender que esse Deus também sustenta a sua criação. Quando nós pensamos ali nos nossos pais, no Jardim do Éden, eles tinham uma mortalidade, mas essa mortalidade dependia de Deus. Toda a organização da criação dependia da presença de Deus governando e sustentando. Quando nós olhamos aqui os nossos primeiros pais, no verso 29 e 30, em que Deus, ele diz que tudo que foi criado ali, as sementes, as aves, as frutas, era tão somente para que o homem fosse sustentado através da sua criação. E quem mantém a criação é o nosso Deus. Quando nós olhamos aqui no capítulo 3, verso 20, após a queda dos nossos primeiros pais, diz que e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. O verso 21,
fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Até mesmo após a queda, Deus continua sustentando a humanidade e o seu povo. Deus, ele produz vestimentas de pele para cobrir a nudez de Adão e Eva. Qual que é a aplicação dessa verdade em nossa vida? Se compreendemos que Deus nos criou, não somos fruto do acaso. Somos imagem e semelhança de Deus, é a cosmovisão que temos. Não cremos no naturalismo, mas cremos num Deus criador. Alguns aí chamando hoje de uma mente por trás de todo o processo criativo. Nós repudiamos o darwinismo, mas entendemos que existe um Deus soberano, sentado no seu alto e sublime trono, ele governando a sua criação, mas também sustentando tudo aquilo que existiu através da sua palavra. Queridos, o texto, quando nós pulamos aqui no capítulo 3, verso 15, após a queda, o texto vai dizer para nós: porém inimizade entre ti e a mulher em a tua descendência, e seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Compreendemos que Deus cria, que Deus sustenta, mas também que Deus governa. Após a desobediência dos nossos pais e os reflexos dessa desobediência, a morte física e a morte espiritual, Deus, aqui naquilo que nós chamamos de proto-evangelho, que é um resumão de todos os evangelhos que nós cremos, Deus, na sua soberania, ele já planeja aquilo que nós chamamos da missão de Deus, a Missio Dei. Ele planeja já todo o processo salvífico para que a comunhão entre Deus e a sua criação, ela fosse restaurada. Então, como nós falamos, não tem como nós entendermos a ideia de cosmovisão cristã sem entendermos os três pilares: criação, queda e redenção. E a criação, queda e redenção, ela faz parte do governo de Deus sobre todas as coisas. E se Deus governa, nós não cremos no deísmo. Não cremos que Deus nos abandonou. Não cremos que nós estamos sozinhos. Não cremos que nós somos fruto do acaso. Não cremos que o acaso pode nos proteger. Não cremos nas coincidências. Mas cremos um Deus que está no céu, no alto dos céus e sublime. E ele governa a sua criação, mas também ele a sustenta. Esse livro de Gênesis é o começo de todas as coisas. É o começo, como nós sabemos, como nós somos criados. É como nós sabemos que nós pecamos e somos pecadores. Mas também compreendemos que foi necessário o envio de um Redentor para produzir a nossa salvação. Se cremos que Deus criou, se cremos que Deus sustentou, se cremos que Deus governa soberanamente a sua criação, nós não podemos crer numa outra cosmovisão politeísta, de muitos outros deuses. Porque o texto diz: Deus criou. Não existe a possibilidade de existir qualquer outro Deus. Nós não cremos no dualismo, ou seja, duas forças governando a humanidade ou o cosmo, a ideia de bem e mal, mas existe um único Deus governando todas as coisas. Não cremos no deísmo. Os deístas afirmam que Deus criou o universo com tudo que está nele, está deixando que tudo siga o seu curso natural. Não cremos. Não cremos no panteísmo, tudo é Deus. Mas cremos no único Deus. Essa é a nossa cosmovisão, que vai influenciar na nossa visão de mundo, como nós enxergamos as coisas. Que no meio dessa crise que nós estamos vivendo, se nós cremos um Deus que criou todas as coisas, que sustenta e governa, nós descansamos no nosso coração.
nós iremos compreender que nada está acontecendo por acaso, mas existe um Deus dirigindo a história e o seu povo. Weber Campos, filho, ele declara que a nossa cosmovisão, existe uma frase que todos nós talvez conheçamos, que você é aquilo que você pensa. Ele diz, você é aquilo que está no seu coração. O que está no seu coração vai demonstrar a cosmovisão que você tem. Ele diz que nós não somos homens sápios, mas na verdade, teologicamente, nós somos homens que são dirigidos pelo coração. E se você tem uma teologia errada, você terá uma cosmovisão errada. Se você tiver um conhecimento de Deus errado, você terá uma vida toda errada. E por isso você precisa ter essa visão de como enxergar o mundo. E as lentes pelas quais nós devemos enxergar o mundo está nas Escrituras. E ela revela sobre um Deus criador, um Deus que sustenta todas as coisas e um Deus que governa soberanamente a sua criação. Como nós falamos, o acaso não existe. Você não é fruto de um acidente de percurso, mas você estava na mente de Deus antes mesmo de você existir. Antes mesmo de todas as coisas vierem a existir, a sua vida estava na mente de um Deus criador de todas as coisas. Qual a sua cosmovisão? Como você tem enxergado o mundo hoje? Pelas lentes das Escrituras? Ou tem usado, talvez, outras lentes aí, talvez, que tem trazido desespero ao seu coração? Somente a Escritura é a base para a nossa salvação. Nela nós conhecemos Deus. Nela Deus revela-se quem Ele é e Ele mostra quem nós somos. E mostra o que foi necessário para que a nossa comunhão com o nosso Criador ela fosse então restaurada. Querido, como nós falamos, a cosmovisão ela está cristã, reformada, ela está sustentada em 3 pilares: criação, queda, redenção. Hoje nós vimos aqui sobre a criação, o Deus que cria, o Deus que sustenta a sua criação e o Deus que governa. E posteriormente, meus queridos amigos, pastores, irão destrinchar talvez mais aí os processos de queda e redenção. Porque não tem como nós entendermos cosmovisão sem não entendermos esses 3 pilares. Que Deus criou, a queda existiu por causa do nosso pecado e foi necessário o envio de Jesus, o Deus encarnado, em figura humana, para morrer e cumprir a lei em nosso lugar e morrer também pelos nossos pecados. Então, querido, que Deus abençoe a nossa vida nessa noite e possamos compreender e ter essa visão de mundo não distorcida como nós talvez temos tido em nosso tempo. Você olhar talvez aí no Face, você dar uma passeada, você verá muitas discussões, todas elas por causa de cosmovisão. Se nós unificarmos as lentes que nós podemos enxergar o mundo através das Escrituras, eu creio que muitos dos dilemas e divisões que nós temos vivido, elas serão sanadas, porque nós enxergaremos quem é Deus e quem nós somos. Amém? Vamos orar, queridos, neste momento, clamando ao Senhor para que nos dê uma visão de mundo baseada nas Escrituras, naquilo que Ele nos ensina através da palavra do Senhor. Eu não sei como está a sua vida hoje, como você tem enxergado todo esse quadro que você está vivendo. Olhe para as Escrituras.
Compreenda quem você é e quem Deus é. E que você precisa dar um passo hoje de dependência desse Deus, que Ele criou a sua vida, que Ele te sustenta, mas também que Ele governa todas as coisas. E eu quero convidar o pastor Daniel que faça essa oração por nós aqui nessa noite. Amém. Graças a Deus. Santo Deus e eterno Pai. Que bênção, Deus, ouvir a Tua palavra, estudarmos a Tua palavra, meditarmos. Que palavra, Deus, poderosa, que o Senhor trouxe ao nosso coração pela instrumentalidade do pastor Regis, ó Deus. Muito obrigado, Deus, porque estivemos aqui e pudemos, ó Pai, ouvir a voz do Senhor e sermos edificados pela Tua palavra. Pai, perdoa-nos, ó Deus, porque por vezes nós estamos olhando o mundo, enxergando o mundo com a ótica não das Escrituras Sagradas, desses pilares que foram aqui mencionados, da questão da criação, como nós aqui meditamos. Fomos criados por um Deus poderoso. E Deus, nós sabemos que nós não fomos criados por acaso e para vivermos a nossa vida dissolutamente, ó Pai, pensando somente em nós mesmos e olhando somente para as nossas vidas. O Senhor nos fez com um propósito, o Senhor nos criou com um propósito, o Senhor nos, ó Deus, redimiu com um propósito de entendermos, conhecermos e vivermos a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos essas lentes, ó Deus, e assim enxergarmos este mundo desta maneira, sabendo, ó Pai, que este mundo carece da Sua graça e nós não estamos aqui por estar apenas, nós estamos aqui para influenciar positivamente este mundo para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, louvado seja Deus, meus irmãos. Que bênção, pastor Regis. Começamos bem, hein? Começamos pela criação. Uma cosmovisão cristã, até no cartaz, tem até... O cartaz foi feito pelo reverendo Marco César, da Terceira Igreja, e ele colocou aqui, ó, cosmovisão, modo pelo qual a pessoa vê ou interpreta a realidade, estrutura por meio da qual se entende os dados da vida e o espírito de seu tempo. Uma cosmovisão influencia muito a maneira em que a pessoa vê o sagrado, as origens, o mal, a natureza humana, os valores e o destino. Qual é o nosso destino? Queridos, nós precisamos entender a palavra. Então, muito obrigado, pastor Regis, que deu start aí dessa série de sermões que nós teremos aqui com as 5 igrejas presbiterianas. Quero convidá-la a estar aqui novamente, em nome de Jesus, e nós vamos estar mencionando aqui. Gente, hoje começamos aí com o Dia dos Namorados, hein, galera? Que bênção! Dia dos Namorados, a minha esposa está preparando, Regis, um fundi para nós lá, ó. Eita, maravilha, hein? Eu ganhei um café da tarde já. Já ganhou o café da tarde? Já. Nós vamos ganhar um fundi, ó. E aí, gente, você, não sei se você já está no clima aí do Dia dos Namorados, talvez você não tenha nem entrado no clima. Eu achei engraçado que minha mãe mandou mensagem hoje cedo, falou assim, ó, meu marido me deu um presente do Dia dos Namorados e falou, isso aqui é porque você merece, meu bem. Ó, que maravilha, hein? Meu paizão aí, já com seus 40 e poucos anos de casado, ainda lembrando uma data dessa. Tem gente que acha que casa e acabou o namoro. Não, o namoro vai até o final da vida, eu Regis. Eu penso assim, com certeza. Quando eu ficar careca e velhinho, tá namorando a minha esposa ainda, Laura. Amém. Benção. Vamos aqui. Então, feliz Dia dos Namorados para todos. Nossos casais aí, você que é namorado,
né? Ou você... Eu casaria com a Marcela de novo. Você casaria? Casaria. Eita, bem, Marcelo. Marcelo também, meu irmão, é? Ela... O Regis é meu irmão, né? Sim. Mas a Marcela é uma guerreira. Igualmente a Laura, né? Igualmente a Laura. Vamos lá, gente. Vamos aqui acompanhar os irmãos que estiveram aqui. Eu vou falar aqui o pessoal da 7ª. O Regis vai falar aí os irmãos da 8ª que estão aí. E vamos lembrar aqui, ver se tem alguns irmãos da 3ª, 6ª e também da Igreja Presbiteriana de Barbacena. Nosso abraço aqui para Sandra, lá da Conexão Presbiteriana, no bairro Cidade Alta. Um abraço para Angélica Neves, que é aqui da nossa igreja, para Laura, que é a minha esposa, que é aqui da nossa igreja, para a Caterine e a Tairine, o Nicolas, o João Pedro, Ivonete. Ivonete está na guerra, está trabalhando bastante aí em 2 hospitais nesses tempos aí de pandemia. Que Deus abençoe. Reginei, você fala sobre ele, né? Reverendo Reginei está acompanhando aqui. Glória a Deus pela vida do pastor Reginei. Nós temos aqui também a Shirley Reis, ela é da 3ª. Não, da 8ª. É do 8º? É que tem o nome Reis aqui, eu falei, deve ser da 3ª. Temos aqui também a Fernanda Zampa, minha irmã, lá da 5ª Igreja, esposa do pastor reverendo Cristiano Franco. Presbítero Rogério, daqui da nossa igreja. Salatiel, daqui da nossa igreja, Heloísa. Temos também Felipe Miranda e Nayara Miranda. Deus abençoe nossos irmãos. Arida Silva, que é aqui da nossa igreja. A Sônia Araújo, que é lá de Carandaí, nossa querida amiga, nossa mãe. Deus abençoe a Neuza, também lá da 5ª Igreja Presbiteriana. Maria Terezinha, que é da sua igreja, né, Regis? Sim. A Miriam, deixa eu ver aqui. Miriam Helena, daqui da nossa igreja. Paola Franciele, também está aqui. Deus abençoe, da 8ª. Não. Deus abençoe, Paola. Prazerão, Deus abençoe. E o Salatiel. Não sei se não dá para ver aqui quem está online agora nesse momento, mas a todos vocês que acompanharam conosco essa programação nesse dia especial, onde nós iniciamos aí essa série de sermões sobre cosmovisão cristã. Nosso abraço, Deus abençoe. Vamos lá, o pastor Regis vai falar aqui o grupo aí, que teve aqui da 8ª participando conosco. Qual? Celular? Você quer que eu fale? Beleza. Então tá aqui, ó. Eu vi que o presbítero Ivan, a Lúcia Santos, a Maria Terezinha, o Pablo, o Marcos Braga está aqui também, né, Regis? Joia. Shirley Reis, que eu troquei aqui as igrejas. A Miriam Garcia, nossa querida irmã. A Miriam não pôde vir hoje, que a Bárbara está viajando, né, Regis? A Bárbara aí do Ministério de Louvor da 8ª. O Reci Andrade, a Beth Neiva. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estão todos aqui conectados conosco. Bênção demais, irmãos. Que alegria que nós estamos aqui. Nosso abraço aí para o povo da IPB de Barbacena, pastor Jason, para o povo da 6ª Igreja, reverendo Paulo Henrique. Isso. Ontem eu estava assistindo um culto lá, assisti pelo YouTube, um culto que você pregou lá na igreja, na 6ª Igreja. E o pastor Reginei, quem é pastor Reginei? Você conhece? Meu irmão, pastor em Belo Horizonte. Deus abençoe sua vida. Amém. Ele foi pastor em São Paulo muitos anos, né? Então são esses aí os recados. Semana que vem nós temos aqui deixa eu abrir aqui para me ver aqui a sequência dos cultos, só para avisar 19. Aqui. 19, não, é o Marcos César. Marcos César no próximo dia 19, depois pastor Jason no próximo dia 26, e aí depois o Paulo Henrique, e vão fechar conosco aqui na 7ª. Estaremos aqui na 7ª novamente. Gente, aquele abraço. Vamos cantar uma canção celebrando ao Senhor. Eu vou tocar aqui. Vai lá. Tem muito tempo que eu não toco. O Regis canta comigo aqui. Quero louvar-te. Vamos celebrar o Senhor com essa canção. Vou chamar o Belize para me ajudar a tocar aqui essa canção. Quero louvar-te. Sempre mais e mais. Pois, começamos o culto com o texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31.
quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, com a graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero clamar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, com a graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As vozes mais uma vez. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu Cantam para ti, e as feras do campo refletem teu poder. quero cantar, Quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Sim, Senhor, queremos louvar-te, pois nascemos para te adorar, existimos para te adorar, queremos te servir, pois este é o propósito de cada um de nós. Queremos te amar, Senhor, pois o Senhor nos amou primeiro. Aleluia, glória a Deus. Como é bom sentir a tua presença, Senhor. Como é bom servir ao Senhor e cantar louvores, te adorar, te exaltar. Aleluia, glória a Deus, exaltado seja o nome para sempre. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de culto e de louvor ao Senhor.
Nos despedimos, ó Pai, debaixo da tua bênção, em o nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção apostólica. Pastor Regis vai impetrar a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e as infinitas consolações do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus e espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.